hoje? Como é que você se conectou com esse grupo e como é que Ratanabá veio parar na sua vida? E aí eu quero já inserir outra pergunta, assim, você olhou para isso e falou assim, pode ser que esteja certo, ou você falou, não sei. Bom, pessoas, né? A gente não existe sem as pessoas. Na época que começou o bafafá, Ratanabá, eu e a Diana Bresolin, a gente estava namorando e a gente conversava muito sobre isso. Diana é uma pesquisadora de Dáquila, hoje esposa dele, viu, gente? Desculpa. Na época ainda a gente estava namorando. E aí o que aconteceu? Surgiu o bafafá sobre Ratanabá. Ela me passava os vídeos que tem no YouTube, dos canais livres e dos canais vinculados ao Dáquila Pesquisas. Mas aí eu falava assim, esse pessoal aqui tá mentindo. Não é possível isso acontecer. Essa história aí tá errada. Aí ela me questionava, a história que a gente conta tá errada ou a história que contaram para você? Né? Porque assim, queira ou não queira, nós fomos programados para ter um tipo de conhecimento. Para ter uma certa resistência também. Para ter uma certa resistência. E outra coisa, a gente senta na universidade como aluno. O que significa a palavra aluno? A é sem, né? Lu vem de luz, né? Então é aquele que não tem luz. Então a gente senta na universidade para ser ouvido? Não, a gente senta para absorver. O processo de aprendizagem no Brasil é um processo passivo, em que você não pode, no Brasil e em outros também, né? Você não pode se posicionar e questionar muito. Você tem que, certos questionamentos não dá para ser feitos. A gente não consegue fazer certos questionamentos no mundo acadêmico. Então, a gente absorve aquilo como verdade, inquestionável, e não abre a mente para novas possibilidades, como é o caso de Ratanabá. E nessas conversas que eu tive com a Diana, eu acabei falando assim, bom, é bem provável que isso possa ser. Foi uma semana assim bem pesada de discussão. Teve algo específico que você falou assim, isso aqui me leva a crer que talvez não seja uma mentira? Quando saiu o ponto de GPS da área estudada, que eles divulgaram, e aí ela me mandou. Isso daí foi divulgado amplamente aí. Aí eu fui conferir, abri o Google e dei uma olhada na imagem de satélite. Ali das linhas de Apiacás? Das linhas de Apiacás. Perfeito. As quadras de Ratanabá, Vamos, com certeza, fazer exploração por terra. Maravilha. Coração da Amazônia, olha aí. Finalmente, vamos revelar. Coração da Amazônia, exclusivamente para a população brasileira. Tá? Eu imagino que tem aí embaixo. A natureza não trabalha com linhas retas. Essa simetria, com certeza, foi construída por uma situação muito antiga. Já dá para você imaginar o tamanho que pode existir aí embaixo para ser explorado. Nossa, é do Brasil. Quando eu vi aquela formação, eu falei assim, isso daí não é natural. Porque a gente brinca disso na arqueologia. A identificação de geoglifos. Tem colegas nossos que eles ficam no computador identificando geoglifos. A gente identifica canais históricos feitos pelos africanos em Minas Gerais, com tecnologia africana, que desvia a nascente para fazer área de desmonte na arqueologia da mineração. Então a gente identifica esses canais com imagem de satélite. E são formas diferentes das naturais do relevo. Com o tempo, a gente acaba treinando a visão e acaba vendo que algumas estruturas não são naturais. Então, por isso, assim, eu olhei. Quando eu vi aquilo, eu bati o olho e falei, isso daí não é natural. Mas a gente precisa comprovar, né? Então, assim, o instinto do arqueólogo fala assim, não é natural. Então, a gente vai a campo para comprovar. Só que trata-se de uma mega estrutura. Não é uma estrutura simples, não é uma área de desmonte, não é um canal de mineração abandonado. São diversas estruturas vinculadas a uma lógica urbana, que é uma estrutura uma grande civilização mesmo. Uma estrutura de cidade, que foge aos canais de drenagem
que foram esculpidos durante o Quaternário, que é a última era geológica. Que a gente tem na geomorfologia regional, geomorfologia é a ciência que estuda a forma do relevo. Então, para formar aquele relevo, boa parte dele é esculpido pela chuva. Então, a drenagem da chuva, o ciclo hídrico, chuva, rio e época de seca e tal, ele constrói um tipo de relevo. E quando a gente trabalha muito com isso, eu sou um arqueólogo que trabalha com paisagem, eu vim da geografia, a gente aprende a ler a paisagem com uma certa facilidade. Então eu vi naquilo ali, eu falei assim, gente, isso daqui não é natural. Não, um técnico, uma pessoa técnica que está acostumada a ver isso, olha para aquilo e fala, isso daqui não é natural.